Que os céus continuem te dando graça. Eu já fiz alguns eventos e mexer com evento, o negócio é sério, é uma luta todo dia, uma guerra todo dia. E eu oro para que Deus continue levantando essa obra em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe, obrigado pelo convite, me senti muito honrado. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os obreiros aqui da minha retaguarda, os céus continuem abençoando vocês de uma forma poderosa. Alguém quer ouvir Deus falar? Pega um pouquinho mais de ânimo, irmão. Coloca mais um pouquinho de ânimo. Alguém quer ouvir Deus falar? Vai melhorar. Até o final do culto eu sei que a gente vai sair daqui tonto de tanto glória que a gente vai dar. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, versos 18 e 19. Quem encontrou o texto, diga eu achei. Está escrito desta forma: quando Davi acabou de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Versículo 19. Depois repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pedaço de pão e um pedaço de carne e um bolo de passas. Em seguida, todo o povo se retirou, cada um para a sua. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Queridos, nós já sabemos muito bem de cor e salteado a trajetória e a maneira com que Deus trabalha com Davi, a maneira que Deus honra Davi, a forma que Deus levanta Davi. O primeiro destaque que nós temos com o nome de Davi, aonde Davi é mencionado, foi quando Samuel vai até a casa de Jessé. O seu pai era belenita, e Deus de lá aprove escolher alguém para reinar no lugar de Saul, porque Deus tinha rejeitado a Saul, porque Saul desobedeceu ao Senhor, fez o que não era para ter feito. Ele achou Saul que, por ser rei, ele poderia fazer aquilo que ele quisesse e aquilo que ele bem entendesse, e se esqueceu que quem dá a direção é o Senhor dos Exércitos. Ele esqueceu de buscar direção em Deus e resolveu fazer o que deu na telha, resolveu desobedecer ao Senhor. Então o Senhor o rejeita, e agora Deus vai até a casa de Jessé, e Deus vai ungir alguém para ser rei de Israel. Você já sabe isso aqui, não é nenhuma novidade, mas eu quero ir por este caminho. Quando Samuel chega até a casa de Jessé, Jessé tem os seus filhos, e quando ele descobre que Deus da sua casa vai ungir ou vai levantar alguém para ser rei sobre a casa de Israel, o coração de Jessé se anima, ele fica feliz, porque afinal de contas, quem é o pai que não desejaria ver o seu filho se tornar um rei sobre uma nação tão poderosa e tão grande como Israel? Ele se alegra. Quando ele se alegra, ele coloca os seus filhos para fazer uma fila, para saber qual que é a escolha de Deus. É interessante porque Jessé, ele pega os seus filhos mais formosos, pega os seus filhos que já estão acostumados com batalha. Você pode observar que no texto, os primeiros que vai aparecer são aqueles que já são soldados de guerra. Eles já têm armadura de soldado, eles já têm espada para guerrear, eles já entendem de guerra e estratégia de batalha. Perceba que os filhos que são os primeiros a se apresentar são os filhos que já estão acostumados com guerras e batalha. Só que também você vai perceber que Samuel não é um erro. Ele olha também a aparência dos filhos de Jessé. Quando ele olha a aparência dos filhos de Jessé,
Ele observa que um é formoso, o outro é alto, o outro parece ter mais capacidade, e do seu intelecto ele está pensando assim: bom, se eu fosse Deus, certamente escolheria esse, porque esse tem aparência para ser rei, esse tem fisionomia para ser rei, esse tem espada para ser rei, esse entende de guerra para ser rei. Então possivelmente Deus escolheria esse aí. Mas quando Samuel vai deitar o azeite sobre a cabeça do primeiro, Deus dá um grito dos céus e diz: Samuel, não é esse, pode passar. Quando vem o próximo, Samuel entende e diz: bom, já que não foi aquele, porque alguma coisa desagradou o Senhor, então com certeza vai ser esse. Mas quando Samuel vai ungir o segundo, Deus dá um brado do céu, dizendo assim: Samuel, não é este, Samuel, porque você está olhando com o teu olho e eu não enxergo como o homem vê, porque o homem vê a aparência, o homem vê a capacidade, o homem vê a fisionomia, mas Samuel, eu enxergo o que está por dentro do homem. E eu vou começar a pregar agora que eu já esquentei. Quando Deus te escolheu, Deus não te escolheu pela tua aparência. Quando Deus te ungiu, Deus não te ungiu por causa do sobrenome que você carrega. Quando Deus te ungiu, Deus não te ungiu pelo bairro que você mora. Quando Deus te ungiu, Deus não te ungiu porque alguém foi com a tua cara, porque alguém gostou da tua aparência. Quando Deus te escolheu, escolheu porque alguém não dava credibilidade, escolheu porque alguém olhava a aparência e dizia: não tem condição, escolheu porque alguém olhava e dizia: não tem capacidade. Já percebeu que a escolha de Deus é assim? Quando o homem está dizendo não é esse, os céus estão dizendo é esse. Quando o homem está dizendo não é aprovado na terra, os céus aprovam. Tem muita gente enganada, achando que Deus está escolhendo alguém por causa do seu intelecto. Tem muita gente enganada, achando que Deus escolhe alguém porque veste roupa boa. Tem muita gente enganada, achando que Deus escolhe alguém porque usa perfume importado. Mas o Deus que eu vim pregar aqui é um Deus que não escolhe pela ótica humana, pastor. E como é que ele escolhe? Ele escolhe alguém que está lá na viela, ele escolhe alguém que está no campo, ele escolhe alguém que não tem nada, ele escolhe alguém que não é. Eu vou pregar, eu vou pregar. Levante a mão que eu quero pregar. Ele não escolhe pela aparência. Ele não escolhe pela aparência. Samuel estava olhando a aparência. Só que escute isso aqui que eu preciso pregar. Quando passa todos os filhos de Jessé, Samuel poderia ter pensado: Deus errou a casa ou eu errei o endereço. Só que Deus não erra endereço. Aí Deus olhou para Samuel e disse: Samuel, pergunta para Jessé, preste atenção nisso aqui, se tem mais algum moço. Pergunta se tem mais algum mancebo. Por quê? Porque Jessé queria esconder o menor da casa. Porque quem era o menor da casa? Um pastor de ovelha. E ser pastor de ovelha não era um sinônimo de honra. Ser pastor de ovelha não era alguém que tinha um nome em destaque. Ser pastor de ovelha não era alguém que tinha visibilidade. Ser pastor de ovelha não era alguém que a mídia procurava. Ser pastor de ovelha não era alguém que as pessoas queriam ter amizade e dizer: esse é pastor de ovelha, então eu quero amizade com ele. Não. Então Jessé tenta esconder. Quando Samuel pergunta: acabou-se os moços ou os mancebos? Jessé responde assim: bom,
Tem um. Quem é esse um? É o menor da casa. Cadê ele? Está no campo cuidando de ovelha. Perceba aqui que Jessé tenta esconder e mostrar os defeitos de Davi. Olha o que ele diz: até tem, mas é pequeno. Até tem, mas é pastor de ovelha. Até tem, mas é desprezado na casa. Até tem, mas não tem lugar à mesa para ele. Até tem, mas aqui não dá para ele. O que Jessé estava tentando dizer é o seguinte: ele não pode ser rei porque é pastor. Ele não pode ser rei porque é o menor da casa. Ele não pode ser rei porque nem sequer cadeira aqui tem para ele. Ele é o menor. Já percebeu, irmão, que o que tem de gente tentando te queimar por aí, só para tentar desviar aquilo que Deus tem para a tua história? Porque tem gente que não suporta o propósito de Deus para a sua vida, por não suportar. Quando alguém fala do teu nome, ele diz: não, mas não dá, porque não sabe falar direito, não tem a garganta muito boa, a aparência não chama atenção, não tem nome de pregador, não tem sobrenome de família, tenta ocultar. Mas mesmo Jessé tentando esconder Davi, Samuel dá uma ordem dizendo: vai lá e manda chamar. Eu posso profetizar algo de Deus aqui? Os céus mandou chamar teu nome nessa noite. Se alguém levantar a mão para dar glória, eu fico empolgado para pregar. Os céus te achou e mandou chamar teu nome. Pastor, meu nome, sim, teu nome. Pastor, mas eu sou o menor da minha casa. Pastor, eu sou o que menos tem recurso financeiro. Pastor, mas eu não tenho aparência. Pastor, mas eu não tenho capacidade. Tem tantos antros maiores do que eu, melhor do que eu, que pode mais do que eu. Como é que os céus me chamou? É você mesmo. Escuta, manda chamar. Espera aí que eu vou entrar no texto, tá? Manda chamar. Lá vai Davi descendo para a sua casa. E enquanto ele está descendo, preste atenção nisso aqui. Jessé, como de costume, vai preparar uma mesa com um banquete para recepcionar o profeta. E enquanto Davi vai chegando na casa, lá na casa de Jessé, Jessé toma a atitude de tentar se assentar à mesa junto com os irmãos de Davi. Já que ele não chegou, então vamos nos assentar à mesa. O que Jessé estava tentando fazer é: alguém que vai chegar aí não é alguém muito importante. Alguém que vai chegar aí é alguém que não tem muita aparência. Alguém que vai chegar aí é alguém que não tem muita capacidade. Então vamos sentar à mesa, porque se é alguém importante que vai chegar, todos têm que esperar ele chegar. Quando ele diz vamos sentar à mesa, ele está dizendo: não é muito importante a vinda dele aqui, então vamos se assentar à mesa e vamos deixar ele para lá, porque certeza que Deus não vai escolher ele. Quando ele vai sentar-se à mesa, Samuel dá um brado dizendo assim: ninguém se assenta à mesa enquanto ele não chegar aqui. Por quê? Porque a honra de Deus, ela começa assim. Quando alguém está dizendo que tu não vai conseguir, que tu não tem aparência, que tu não é ninguém, que tu não vai dar em nada, que tu é sem futuro, os céus estão dizendo: eu já preparei um lugar de honra para ele. Pois bem, a história de Davi se inicia aqui nesse ponto, onde ele é ungido na sua própria casa, na presença dos seus irmãos, é ungido a rei. E o tempo começa a passar, o tempo passa, os dias passam, e Davi foi ungido a rei. Mas escuta, primeiro ele assume o trono em Judá, para depois ele assumir o trono em Israel. Mas preste atenção nisso aqui. Lembra que eu falei que Saul fez ao contrário do que Deus deu a ordem para ele fazer? Vamos comparar aqui o rei Davi
junto com o rei Saul, certo? Quando Saul, ele assume o trono de Israel, Saul vai até bem em algumas coisas. Ele começa a ganhar as guerras, ele começa a ganhar as batalhas, Deus começa a dar vitória por intermédio dele, e assim ele vai seguindo. Preste atenção. Só que quando Davi, ele é levantado sobre rei em Israel, ele lembra que dentro de Israel tinha uma coisa ou algo que era pertencente do templo em Jerusalém, que era de Jerusalém e deveria estar em Jerusalém, que não passou pela cabeça sequer de Saul buscar. Era o quê? A arca da presença de Deus. Pastor, como que a arca saiu de dentro da casa de Israel? Tu já sabe. Os filisteus entrou em guerra contra a nação de Israel, e os filhos de Ofni e Finéias, que profanaram o tabernáculo, que pecaram perante os olhos do Senhor, e Eli, sacerdote, seu pai, passou um pouco a mão na cabeça dele, porque já estava um pouco sem visão. Quando eles entram em guerra contra os filisteus, e eles começam a perder a batalha, Ofni e Finéias têm uma ideia sensacional. Qual que é a ideia? Eles se lembraram que quando eles estavam em guerra, e a arca da presença descia com eles, era sinal que Deus estava com eles. Se Deus estava com eles, eles ganhavam a guerra. Então eles entenderam, só dá para ganhar essa batalha se a presença de Deus estiver conosco. Você não pegou. Só a irmã lá atrás que pegou. Só dá para vencer essa guerra se a presença de Deus estiver conosco. Já experimentou lutar as suas guerras com a presença de Deus? Já experimentou descer para a batalha com a presença de Deus? Por quê? Porque tem muita gente que está indo pela tua própria vontade, que está indo sem direção de Deus, e ele diz: eu sou servo de Deus, mas anda longe da presença de Deus, e não tem como nós vencemos guerra sem a presença de Deus. Crente só vence a batalha com a presença de Deus. Crente sem presença do Eterno não vence guerras. Eu já vi crente vencer guerra, irmão, que era impossível alguém vencer, mas só porque ele carregava a presença de Deus, a vitória veio na palma da mão dele. Tu não pegou, eu vou dizer e profetizar aqui: só porque tu carrega a presença do Eterno, não vai ter cão, não vai ter capeta que vai fazer você perder essa batalha. Hoje o céu está dizendo para alguém aqui: se tu sair daqui cheio da presença do Eterno, porta fechada vai abrir. Eu vou pregar agora. Se tu sair daqui cheio da presença do Eterno, enfermidade vai cair. Se tu sair daqui nessa noite cheio da presença, corrente vai quebrar. Se tu sair daqui cheio da presença, o demônio vai ter que correr. Só quem tem a presença. Reage um minuto aí, vai. Reage. O culto de quem carrega a presença é diferente. Só que tem uma questão. Só que tem um problema aqui. Segura na cadeira que vai doer um pouquinho. Qual que era o problema? O problema é que ele sabia que se descer para a batalha com a presença, a vitória é garantida. Só que eles se esqueceram de um detalhe: não tem como carregar a presença de qualquer forma. Vou falar para ver se melhora esse glória aí. Não tem como carregar a presença de qualquer forma. A ideia é boa, a intenção é boa, mas o caráter deles está corrompido.
O problema é que tem assim de gente, ó, com o caráter já corrompido, se achando e dizendo, vou carregar a presença porque tem vitória. Não tem vitória para mau caráter. Eu vou pregar, segura na cadeira que vai doer. Não tem presença para quem tem a língua maior que a minha gravata. Não tem presença para quem anda em fornicação. Vou pregar. Não tem presença para quem anda em uma vida de adultério. Não tem vitória para quem anda em uma vida promíscua. Só tem vitória para quem carrega a presença com seriedade e com caráter. Tem alguém aqui? Deixa eu ver, reage. Vou pregar, porque está assim de gente enganado, achando que está carregando a presença de Deus, porque é o que mais tem, é gente por aí dizendo que tem Deus e não tem nada. São tudo enganadores, coração cheio de treva, que estão dispostos a enganar. Posso pregar ou não? São enganadores, que vai para o Instagram e faz live, dizendo que está revelando CPF e RG, e disse, eu revelo porque eu tenho Deus, e fica enganando o povo, levando uma vida promíscua. E engana para quê? Para pegar e luxar. E tem a cara de pau de dizer, eu carrego a presença. Carrega não, irmão. Tem gente achando que carrega a presença, mas se esqueceu que lá atrás, se esqueceu da vida que vem levando até aqui. Ofni e Finéias estava levando uma vida mentirosa, promíscua, corrompida e sem temor a Deus. E eu pergunto aqui para você, como que Deus vai honrar um homem que anda com o seu caminho promíscuo, com seu caminho corrompido, cheio de corrupção no coração? Como que Deus vai honrar? Só que Deus não deixa de ser Deus. Eles pegam uma arca e dizem assim, vamos descer para lá, porque quando a gente chega lá, pelo fato de carregar a arca, Deus vai dar vitória para a gente. E eles levam a arca. Só que olha isso aqui que tremendo. O negócio foi tão sério, que quando o exército inimigo viu o povo de Israel descendo com a arca, porque quando eles vinham com a arca, preste atenção, eles não carregavam a arca com a cabeça baixa e calado. Ninguém carregava a arca choramingando. Kevin, quando eles vão descer para o arraial, eles estão descendo pulando, gritando, tocando trombeta, dançando e balançando a bandeira da vitória. Porque o povo de Israel tinha um diferencial das outras nações. Porque os outros exércitos, os outros reis, ia para a guerra assim, será que a gente ganha? Será que a gente vai vencer? Será que tem vitória? Quantos de nós vai morrer? Mas o exército de Israel é diferente. Eles são o único que desce para a guerra balançando bandeira. E já cantando o hino da vitória. Porque eles entendiam, se Deus está conosco, a vitória é nossa. Eles vão desse jeito. Quando os inimigos viram a arca da aliança, o texto diz, a Bíblia diz, que os inimigos tremeram e a terra tremeu de tanto barulho que a casa de Israel estava vindo. E os inimigos olhou e disse assim, agora nós perdemos a guerra, porque eles estão descendo com Deus deles. Mesmo com alguém corrompido, o inimigo tem que declarar e dizer, se Deus vem com eles, a vitória é deles. Mesmo que na nação brasileira tenha homens corrompidos, o inferno tem que reconhecer
descer quando nós chegamos com a presença. Porque o inimigo morre de medo do teu Deus, irmão. Eu vou falar. O inimigo treme na base quando fala do teu Deus. Por quê? Porque eu já vi o inimigo perder guerra, irmão. Mas o Deus que nós adoramos aqui, eu não achei um versículo na Bíblia dizendo ele quase ganhou a guerra. Eu nunca vi um texto na Bíblia dizendo quase que Deus derruba o inimigo. Todas as vezes que Deus entrou em uma guerra, ele saiu de lá vitorioso. Tu não pegou, irmão. O diabo não tem medo, irmão, da minha gravata, do meu sapato, da tua roupa, do teu penteado de cabelo, do bairro que você mora, da tua conta bancária. O que ele treme na base é crente que carrega a presença, que ainda tem joelho no chão, que ainda tem cara no pó, que ainda tem temor. Ele treme. Cadê alguém para levantar a mão ali? Ô irmão, uma vez, preste atenção, eu fui orar na casa de um crente. Pastor, quando eu cheguei na casa dele, ele fechou a porta, atrás da porta dele tinha um pote com um bocado de sal grosso, uma cabeça de alho em cima e uma ferradura do lado. Eu olhei para ele e perguntei: o que é isso aí, varão? Ele disse: não sabe o que é, pastor? É que eu morro de medo de inveja. E eu tenho tanto medo de alguém entrar na minha casa com o olho gordo, que eu coloco isso aí. Eu olhei para ele e falei assim: meu filho, qual é o Deus que tu está servindo? Qual é a presença que você carrega? Ele disse: por quê, pastor? Eu disse: porque o Deus que eu sirvo, o Deus que está na Bíblia, olho gordo não é mais forte que ele, inveja não é maior que ele, feitiçaria não é maior que ele, oração contrária não é mais forte que ele. Eu disse: meu filho, chuta isso aí, joga no mato, porque o Deus que eu vim adorar aqui nessa casa é Deus que entra na guerra e sai com o troféu de vitória. É Deus que ordena e a terra para. É Deus que manda e o inferno obedece. É o Deus que nós viemos adorar. Alguém pode adorar ele um minuto aí? Adora ele um minuto, adora. Deixa de ser medroso, crente. Quem te chamou foi o Deus que te garante a vitória. Se sal grosso garantisse bênção para alguém, Jesus não tinha vindo sobre a terra. Não precisa de sal grosso, precisa de vela, não precisa de incenso, não precisa de trevo de 4 folhas, não precisa de figa, não precisa de ferradura atrás da porta. Precisa de quê, pastor? O sangue de Jesus é o suficiente. Porque além de te livrar de todo mal, ele ainda te guarda. Levaram a presença. Talvez na imaginação de Ofni e Finéias eles estão dizendo assim: já que o inimigo temeu, a vitória é nossa. Só que Deus permitiu o inimigo ganhar a guerra, ganhar a batalha e levar a arca. A arca é tomada de Israel quando Saul assume a casa de Israel. Saul levou o seu reinado sem a presença. Saul levou o seu reinado sem se preocupar. Só que quando Davi assume o trono, a preocupação dele não foi em fazer leis. A preocupação dele não foi a cor da roupa que iria usar como rei. A preocupação dele não era a coroa que estaria sobre a tua cabeça.
a primeira pergunta que ele faz é: aonde é que está a arca de Deus? Ah, irmão, você não pegou isso aqui. Aonde é que está a presença de Deus? Porque tem gente que está se importando com tudo, menos com a presença. Tem gente que está se importando com o cabelo. Tem gente que está se importando com a fisionomia. Tem gente que está se importando com tudo quanto é coisa alheia, mas esqueceu da presença de Deus. E que eu saiba, a presença de Deus é primordial sobre a nossa vida e a nossa casa. Sem a presença de Deus não somos nada. O problema é que nós estamos vendo um tempo tão difícil, irmão, que a gente está preocupado em perder horas em academias, mas estamos despreocupados em orar meia hora de relógio. Estamos preocupados, irmão, em passar 2 horas no TikTok e Instagram, mas não estamos preocupados em orar 10 minutos para falar com Deus. Estamos preocupados com o trabalho de amanhã, mas nós se esquecemos de buscar a presença de Deus hoje. Davi se preocupa com a arca. A primeira coisa que ele faz: cadê a arca? Vamos buscar a arca. Preste atenção que eu já estou encaminhando para encerrar. Quando eles vão buscar a arca, olha o que Davi faz. Davi prepara carruagens e bois. Coloca a arca em cima e vai caminhando em direção a Jerusalém. Só que preste atenção, a arca não podia ser carregada por animais. A ordem de Deus era que a arca fosse carregada sobre os ombros dos levitas. Mas Davi quis carregar a arca de forma equivocada. Quando ele vai carregar a arca de forma equivocada, e a arca começa a balançar, preste atenção. Um homem viu que a arca estava quase caindo e estende a mão para segurar a arca. Na mesma hora, Deus mata ele, porque ele não podia tocar. Porque, irmão, a intenção é boa, mas a atitude é ruim. E nós temos que tomar cuidado com as nossas intenções. Porque às vezes a nossa intenção é boa, mas a atitude é ruim. Porque tem gente tocando aonde Deus falou que não era para tocar. Vou falar de novo. Não, pastor, mas eu estou segurando aqui porque senão cai. Deixa cair, mas não desobedeça a ordem de Deus. Porque a gente quer segurar o que Deus ordenou que não segurasse. A intenção é boa. Opa, é a arca, é a presença, deixa eu segurar. Ô irmão, deixa eu falar um negócio de Deus para você. Talvez a sua intenção é a melhor do mundo, mas a tua intenção não é a vontade de Deus. Cuidado para não se equivocar. Davi para a arca, deixa a arca na casa de Obed-edom. E você já conhece o texto, diz que Deus prosperou a casa de Obed-edom. E quando Davi descobre que Deus está prosperando a casa dele, ele entendeu. E disse: espera aí que eu não posso carregar a presença de qualquer forma. Ele chama os levitas e diz: agora a gente vamos levar da forma correta. Chama os sacerdotes, preste atenção, e começa a carregar a arca de volta para Jerusalém. Só que uma certa quantidade de passos que eles davam, preste atenção, Davi para e começa a dançar. Ele começa a fazer oferta a Deus e começa a glorificar a Deus. Assim ele vai levando a presença. Porque, irmão, para carregar a presença tem que ser adorador. Ah, irmão, eu vou falar de novo que é para mim encerrar. Tem que ser adorador de verdade. Por quê? Porque se você diz que carrega a presença, mas não consegue adorar a Deus, tu está com algum problema. Porque eles vão carregando a arca, mas eles param para dançar.
eles param para cantar, eles param para louvar. Por quê? Porque o propósito de Deus é você carregar a presença e nunca cessar a sua adoração. Eu vou falar de novo para ver se melhora, glória. E nunca cessar a sua adoração. Porque tem gente levando a presença de Deus e ele acha que não precisa adorar. Aí ele leva calado e parado. E eu vou falar um negócio para você, irmão. Deus gosta de barulho. Deus gosta de barulho. Gosta, pastor, gosta. Mostra para mim que lá no céu tem silêncio. Só de ancião são 24. Que está dizendo: santo é o Senhor dos exércitos. Isaías viu, com 2 asas voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e estavam de frente um para o outro, e eles cantavam dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Se Deus gosta de barulho e nos céus tem barulho, por que é que tu não abriu a boca para dar um glória ainda? Por que é que tu não abriu a boca para adorar ainda? Começou na quarta, tu não deu glória. Veio quinta, tu não adorou. Veio sexta, ficou parado. Chegou sábado e tá parecendo que está no velório. Muda essa posição aí, meu filho, e comece a adorar. Quem pode adorar ele, adora, vai. Quem pode adorar ele, adora 1 minuto, vai, 1 minuto de adoração. Só quem carrega a presença pode adorar ele. Porque quem não carrega a presença, canta. Mas quem carrega a presença, louva. Quem não carrega a presença, fala. Mas quem carrega a presença, adora. Tem alguém aqui carregando a presença? Deixa eu ver. Reage aí, deixa eu ver, reage. Reage aí, deixa eu ver, reage. Reage aí, deixa eu ver, reage, reage. Reage. Pega na mão desse crente aí. Levante a mão dele para cima e convida ele para adorar. Diga para ele: a presença de Deus está no ambiente. E se a presença dele está na casa, ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser exaltado. Ele é digno de ser glorificado. Abre a tua boca e reage. O culto quem faz é você, irmão. Está pensando que é pregador que faz culto? Está pensando que é o pastor da igreja que faz culto? O culto é aí, rapaz. A glória começa daí. Eplahamaia, shuricando, remacia. Tem gente que vem para o culto, varão, fica calado. Não levanta a mão para dar um glória. Quando acaba o culto diz: pregador foi ruim, o culto estava chato, o culto estava frio, o culto estava na manhã. Não, é tu que ainda não se posicionou, ainda não tomou posição de adorador. Carrega a presença, mas carrega dando glória. Quem trouxe glória, libera glória. Quem trouxe aleluia, dá aleluia. Abre a boca, vai, 1 minuto, abre a boca. Abre a boca, 1 minuto. Que presença é essa que tu carrega e não tem coragem de se manifestar? Glória a Deus. Vou falar a verdade para você. Se o teu milagre dependesse
Da intensidade que você adora, irmão, ia ficar difícil o negócio. Ia ficar sério a coisa. Só que os céus te trouxe aqui para você entrar em uma dimensão diferente hoje. Dimensão que só quem é adorador pode entrar. Davi está carregando a arca, mas para e começa a bailar, dançar, cantar e adorar a Deus. Porque ele entendeu, se é a presença dele eu não posso carregar calado. Alguém tem que ver a alegria que eu tenho em carregar a presença de Deus. Porque tem crente, irmão, parece que chupou limão a vida inteira. Só anda de cara fechada. Tu encontra com ele na rua, dá até medo de dar a paz do Senhor. Porque parece um delegado. Sem contar os que estudam. Pronto. Estudou teologia, pronto, acabou. Já não gosta mais de adorar. Eu não vou me misturar. Porque eu sou o doutor. Ô doutorzão, posso contar um segredo para você? Na presença de Deus não tem maior e nem menor. Na presença de Deus todos são iguais. O povo fica se prendendo à presença de Deus, mas não expressa adoração. Ele vai carregando a presença assim, preste atenção. Até chegar em Jerusalém. E quem está em Jerusalém, vê Davi e sua comitiva chegando com a arca, começa a gritar dizendo: a presença de Deus está novamente em Jerusalém. Aí todo o povo, pastor, começou a dançar, começou a adorar, porque a presença está chegando em Jerusalém. Só tu que não percebeu, mas desde o primeiro dia, o Espírito de Deus está passeando na casa e está procurando alguém que tenha disposição para adorar. Será que alguém aqui sentiu já a presença dele no ambiente? Ele vai até aí o povo começa a tocar buzina, tocar trombeta. O povo começa a festejar. Porque, irmão, não tem festa melhor do que estar na presença de Deus. Eu não sei que graça esse povo tá. E tá dentro de bar, dentro das baladas, dançando forró, rebolando até o chão no baile funk, se enchendo de cachaça e de droga. A presença de Deus é melhor. E eu vou falar, eles vão lá, se droga, vai parar em hospital, se enche de cachaça, acorda no outro dia de ressaca, com dor de cabeça. Mas quem baila na presença de Deus, acorda renovado, sai da igreja cheio do poder, sai daqui renovado. A presença de Deus quer te renovar aí, abre a boca, vai. Fala a verdade, não tem coisa melhor do que estar na presença de Deus. Tem coisa melhor do que bailar na presença de Deus. Eu sei que se eu estivesse pregando que Deus ia dar a casa, tu estava pulando num pé só. Eu sei que se eu estivesse falando da chave, tu rodava e não parava. Mas eu estou falando de algo mais precioso. É a presença do Espírito de Deus sobre a tua vida. Ele vai até Jerusalém. Só que escuta isso aqui. Ser adorador incomoda quem não é. Diga comigo, ser adorador incomoda quem não é. Por quê, pastor? Porque quando Davi chega em Jerusalém,
Ele não vai para o palácio. Ele não vai para o trono. Ele vai para onde? Para o meio do povo. Aí no meio do povo ele começa a bailar e dançar. Aí tem uma Mical que está lá na janela assim, ó. Um rei. Um rei. No meio do povo. Dançando sem coroa. Despido. Um rei. Porque tem gente que não entende, irmão, por que tu adora com tanta intensidade. Tem gente que está tão apegado nas coisas terrenas que não entende quando alguém se entrega de verdade. Aí fica assim, mas não é um pastorzão, por que está bailando lá no meio do povo? Tem nome, por que está dando glória? Mical, irmão. Mical sempre olha com os olhos carnais. Mical sempre vai criticar a tua adoração. Mical vai criticar porque tu grita glória na igreja. Mical vai criticar porque tu fala em línguas. Mical vai te apontar quando tu rodar. Mical vai te apontar por quê? Porque Mical não sabe das tuas guerras internas. Porque é muito fácil criticar quem está adorando. O difícil é saber a luta que aquela pessoa carrega. Porque tem gente que vem adorar na igreja, irmão, você diz, esse aí está bem. Porque a gente imagina que está na presença de Deus bailando e dançando, está tudo bem. Quando na realidade, o que está mais adorando, é o que mais tinha motivo para não adorar. Davi tirou a sua roupa de rei. Tirou a sua coroa. E disse, na presença dele não tem coroa para mim. Na presença dele não tem roupa de rei para mim. Na presença dele o grande é ele. Na presença dele o forte é ele. Na presença dele eu se prostro a ele. Na presença dele a glória é dele. Na presença dele o louvor é para ele. Na presença dele a honra é toda para ele. O louvor não é teu, a glória não é minha. Teu glória não é para pregador. Teu glória não é para cantor. Teu glória não é para pastor. Teu glória é para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Será que alguém aqui pode adorar por um minuto? Adora, vai, um minuto, adora. Se coloca de pé, por favor. Calma que eu vou falar do texto. Está lá Davi bailando e dançando na presença de Deus. Dizendo assim, temos a presença de novo. Davi vai oferecer ofertas a Deus. Quando ele termina, o texto diz que ele abençoa todo o povo. Depois que ele termina de abençoar todo o povo, que ele dançou, que eles pularam, que eles bailaram, depois que ele abençoou todo o povo, olha o que ele fez. Todos que estavam em Israel, homens, mulheres, idosos, todos, crianças, todos que estavam lá, ele pegou um pedaço de pão, quê? Um pedaço de pão, um frasco com um pouco de vinho, preste atenção, e entregou para eles. Quando Davi faz isso, Davi não está apenas dando comida para eles, mas Davi está passando algo profético para a casa de Israel. Quando Davi entrega o pão, Davi está transmitindo uma mensagem dizendo, até hoje, vocês viveram sem a presença, porque o pão representa a presença. Quando ele entrega o pão, ele está dizendo, vocês não tinham presença, agora tem. Preste atenção que eu vou encerrar. Deus deu uma ordem para Moisés, dizendo assim, Moisés, você vai pegar uma mesa vai fazer uma mesa com madeira de acácia.
vai cobrir essa mesa de ouro. Depois que você cobrir essa mesa de ouro, você vai dar uma ordem para os levitas. Os levitas vão ter que fazer 2 pilhas com 6 pães. Esses pães se chamarão pão da proposição, ou pão da presença. Só que a ordem era, quando esse pão estiver sobre a mesa, ele fica lá por um período de 6 dias. E no 7º dia, somente os sacerdotes, quem? Somente os sacerdotes pode comer desse pão. Depois que comer o pão, os levitas têm que fazer outro pão e colocar no lugar. Porque se naquela mesa, dentro do tabernáculo, não tiver pão, significa que a minha presença não está na casa. Aqui tem pão, irmão. Só que escuta isso aqui. Quando Davi entrega o pão, Davi está dizendo, até hoje, a presença de Deus estava longe de Jerusalém, mas hoje tem pão para vocês. Irmão, tem pão aqui para você. Depois, ele pega um pouco de vinho e entrega para o povo de Israel. Você já sabe muito bem que o vinho representa alegria. Representa o quê? Davi está dizendo assim, vocês não tinham alegria quando a presença estava longe, mas agora tem pão e alegria de verdade. Depois ele pegou um pedaço de carne assada. Carne o quê? E entregou para o povo e disse assim, nós temos agora a presença, pão. Nós temos a alegria da presença, vinho. E agora eu estou entregando um pedaço de carne assada. Por quê? Porque Davi está transmitindo uma mensagem, dizendo assim, nós temos a alegria, nós temos a presença, mas só dá para manter a presença se a carne estiver queimada. Você não pegou, porque carne crua representa pecado, mas carne assada representa sacrifício. Davi estava dizendo, a gente tem a presença, mas para manter, tem que ter sacrifício no altar. Cadê alguém que tem a presença? Eu quero que você pegue na mão de alguém que está do lado. Pega. Remaia, churicando, remacia, replacando, remassai. Levante a mão dele para cima e diga para ele, a gente já tem a presença, a gente já tem alegria. Agora vamos sacrificar a carne em adoração. Quem veio sacrificar ele, abre a boca para adorar. Vai. Sacrifica a carne, isso. Abre a boca para adorar um minuto. Mas Deus escolheu não orar bonito, mas Deus escolheu não tem influência, mas Deus escolheu não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus. Não tem oratória, mas Deus escolheu não canta bonito, mas Deus escolheu não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus. No meio do mato, no campo, olhando as ovelhas, estava um rapaz da casa menor. Malhando trigo no lagar, estava um homem de família pobre. Ele se achava o menor, mas Deus trabalha diferente. Não olha a aparência, vê o coração. Não diga que você não pode, pois foi eu que mandei. Então cumpra a missão. Quem capacita sou eu, quem dá estratégia sou eu, quem te apresenta sou eu. Eu sou teu Deus. Alguém vê só um menino com uma pedra e uma funda, mas eu vejo um guerreiro
acha pequeno não consegue nem falar, mas quem vai falar sou eu, então faço o que eu mandar. Alguém pode perseguir e zombar dos sonhos teus, mas teus sonhos fazem parte de um projeto de Deus. E se alguém questionar, não quiser entender, conte para o Senhor. Deus responde por você. Não tem aparência, mas Deus escolheu. Mas Deus escolheu. Não tem influência, mas Deus escolheu. Não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus. Não tem oratória, mas Deus escolheu. Não canta bonito, mas Deus escolheu. Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus. Oh, aleluia! Quem capacita sou eu, quem dá estratégia, quem te apresenta sou eu sou o teu Deus. Alguém vê só um menino com a pedra e uma funda, mas eu vejo um guerreiro que vai derrubar o gigante. Alguém se acha pequeno, não consegue nem falar, mas quem vai falar sou eu, então faço o que eu mandar. Alguém pode perseguir e zombar dos sonhos teus, mas teus sonhos fazem parte de um projeto de Deus. E se alguém questionar, não quiser entender, conte para o Senhor. Não tem aparência, mas Deus escolheu. Não ora bonito, mas Deus escolheu. Não tem influência, mas Deus escolheu. Não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus. Não tem oratória, mas Deus escolheu. Não canta bonito, mas Deus escolheu. Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus. Aleluia. Vamos ouvir o grupo Eloí ainda louvando o Senhor com o hino. Aleluia. Aquele hino que vocês cantaram, para nós encerrar com chave de ouro nessa noite, né? Vamos louvar ao Senhor com mais um hino. E neste momento já quero perguntar para você. Você que ouviu esta palavra, que veio visitar esta igreja hoje, você queira aceitar a Jesus, queira voltar para os caminhos do Senhor nessa noite, a oportunidade é agora. Você vem até a frente que estaremos orando por você. Aleluia. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Você que queira nessa noite aceitar ao Senhor, quer retornar para os caminhos do Senhor, a oportunidade é essa nessa noite. Você vem até a frente que estaremos orando por você, enquanto nossas irmãs terminam aqui com mais um louvor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Importa que ele cresça e que eu desapareça. Me perguntaram quem sou eu, querem saber de onde foi que eu saí. Estão pensando que foi muito fácil pra eu chegar até aqui. De adorar, mas só Deus sabe
no deserto, senti o frio e calor, renunciei minhas vontades pelo chamado do Senhor. Mas só Deus sabe o que eu passei para chegar até aqui. Por isso, irmão, não me critique, ó, pergunte a Deus sobre mim. Mas eu não sou artista, não sou celebridade, não sou melhor nem o mais certo. Eu sou a voz que clama no deserto. Mas eu não sou artista, não sou celebridade, não sou melhor nem o mais certo. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou, não sou melhor nem o mais certo. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou, não sou melhor nem o mais certo. Eu sou a voz que clama no deserto. Sabe o que é que importa? Importa que ele cresça, que ele apareça. Aqui tudo é dele, eu sei o meu lugar. Não sou celebridade, quem brilha aqui é ele. Então pode passar, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus. Aqui pode passar, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus. Aqui pode passar, ele tá passando, ele tá passando, ele tá passando. Eu tô sentindo ele passar aqui. Ele tá passando, 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 ele tá passando. Ele tá passando aqui, ele tá passando aí, ele tá passando ali, ele tá passando lá, ele tá passando aqui, ele tá passando ali, ele tá passando aí, ele tá passando lá. Passa, 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 passa. Aqui pode passar, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus. Jesus pode passar, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus. Jesus pode passar. Jesus pode passar. Aleluia, glória a Deus, né? Encerramos com chave de ouro, com a glória de Deus e pela graça de Deus e com a presença de Deus. Aleluia. Se não fosse a presença de Deus, nada disso teria acontecido. Aleluia. Quando nós reunimos em buscar ao Senhor, Ele ouve o clamor dos seus servos, Ele ouve e derrama a sua glória, aleluia, sobre as nossas vidas. Quantos chegaram aqui nessa noite, muitas das vezes triste, mas vai sair alegre, vai sair revestido da glória, da graça, do poder de Deus. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Já estaremos terminando este trabalho. A vontade nossa é de que o relógio parasse e nós continuasse, né? Mas nós temos que parar, temos que cumprir o horário. Mas Deus tem muito mais para cada um de nós. Estaremos aqui agradecendo a todos os irmãos que nos ajudaram, que se esforçaram para tudo isso acontecer, né? Deus nos deu graça, nos deu força, nos deu saúde. Não foi fácil. O inimigo batalhou, o inimigo tentou parar, mas a vitória foi do povo de Deus. Quando o povo de Deus se reúne, a vitória é certa.
mas temos que estar com a presença, verdadeiramente. Não pode ser de brincadeira, mas verdadeiramente temos que ter a presença do Senhor. Quero estar passando aqui para o presbítero Kevin também. Tem algo para falar nessa noite? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a todos, né? Louvar a Deus pela vida missionária. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Muito obrigado pela vida também do nosso pastor, que se esforçou, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Também a família, né? Todos que se esforçou, o grupo, né? Também as cantoras oficial, a Carol, a irmã Fran, todo mundo que louvou. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Minha esposa também, que lutou comigo, esteve junto comigo o tempo todo. Eu falava, vou parar, vou cancelar, vou fazer para o ano que vem. Ela não, já começou. E viemos, chegamos até aqui. Também a vida do Jefferson, todos que estão aqui, a vida do Antônio, todos, o irmão que pregou aqui, todos os pregadores que passaram por aqui, e pela vida também do meu amigo que está ali, estou conhecendo mais hoje, né? Me ajudou a realizar um sonho, que era cantar Paulo e Silas, e sozinho nunca dava. Aí Jesus preparou este momento. Também lá atrás o irmão do pastor, que também nos ajudou. Deus abençoe em nome de Jesus. Também a vida dos obreiros, todo mundo, irmãos. Se for para falar nome por nome, eu vou apanhar lá fora, porque uns 3, 4 eu vou esquecer. Mas que Deus abençoe todo mundo, todo o patrocínio que está ali nos ajudando, Olímpia 24 horas, GPCar, todos que nos ajudou. Deus abençoe você que veio. E tem uma notícia boa para você: amanhã tem culto. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor, né? Agradecendo todos que colocaram as suas mãos para que isso acontecesse, né? O grupo o Kevin já agradeceu a todos. Agradeço a vida pelo meu irmão Marcelo, tem ajudado nós todas as vezes que precisamos, tem colocado as suas mãos e ajudado conforme nós precisamos, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Você que se esforçou de estar aqui hoje, esses 4 dias, sei que não foi fácil, muitas das vezes o adversário ele se levantou, mas Deus deu a vitória, né, para cada um de nós. Já estaremos terminando nessa noite. Deus abençoe vocês, os irmãos que vieram visitar também. Já estaremos terminando. Ali fora tem uma grande cantina, passe ali, ajudem-nos, né, que Deus vai te abençoar ainda cada dia mais. Já vamos estar orando, colocando de pé para agradecer ao Senhor. Aleluia. Amanhã nós não vamos ter culto, irmãos. Nós vamos dar uma folguinha para os irmãos amanhã. Mas não esqueça, na terça-feira estaremos aqui com um grande culto de ensino. Amém, igreja? Amém. E Deus possa abençoar a cada um poderosamente, tá? Os irmãos da gravação, cada dia mais que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. O pastor que pregou nessa noite, Deus abençoe poderosamente. Nosso pastor também que veio, nosso irmão de Shoa, manda um abraço para o nosso pastor Edmilson. Que Deus abençoe poderosamente. Oramos, Senhor meu Deus e nosso Pai, eu te glorifico a Ti nessa noite, Senhor. E graças te damos, Senhor, por este trabalho terminado, Senhor. Meu Deus, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor, porque o Senhor nos deu a vitória, Pai querido, e em nenhum momento o Senhor nos desamparou, porque nós somos Teu servo, nós Te adoramos, meu Pai, em espírito e em verdade, Pai querido, Pai amado e santo, em nome de Jesus nós Te agradecemos, Senhor. Nós sabemos que não merecemos, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, mas o Teu amor, ó Pai, tem nos alcançado todos os dias. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, meu Deus, poderosamente, Senhor, dando força, dando graça, meu Deus, ajuda, fortalece, meu Pai, porque somente, Senhor, fortalecendo, que a Tua igreja vai caminhando. Leva, meu Jesus amado e querido, na Tua santa paz, meu Deus, aqueles, ó Pai, que irão pegar a rodovia, continua guardando, continua dando livramento, meu Pai, abençoando o Teu filho, ó Pai, guardando poderosamente,
poderosamente, Senhor, neste momento, meu Pai querido e amado, eu te suplico, Senhor, a Ti nesta noite, leva, Senhor, a Tua igreja na Tua santa paz, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus, graças a Deus. Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus, que possa estar na tua vida e em nossas vidas, que todos juntos possamos dizer amém.